oração para nós, presbítero Anderson, e depois a gente vai... Nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos. Está comigo aí Paola hoje. Vamos lá. Então, a introdução rapidinho aqui. Depois dos meios de graças, vamos falar de culto, até porque consideramos o culto... Vocês estão vendo aí, peraí. Primeira coisa, vamos fazer um comentário. Vocês estão vendo aí a cor, né? Mudou tudo. Mudou tudo. É assim, eu vou confessar que... que a minha masculinidade está totalmente tranquila com esse tipo de cor. Até porque isso aí tem uma lógica que está sendo construída nas publicações das redes sociais da igreja. Você acompanhando ou não? Hoje teve uma coisa de cor, não foi? Então, isso aqui, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com L não sei o quê. Aqui tem a ver com o pôr do sol, viu? Já viu o pôr do sol de Tampa, como ele é rosado? Então, tem a ver com isso. Belinho, eu só estou dizendo isso, Belinho, porque já está publicado nas redes sociais. Porque a gente quer dar doses homeopáticas. Devagarinho. Está construindo a nova logo. Aí, hoje, já disseram assim, pastor, bota o fundo lá. Digo, eu não sei fazer. Aí, botaram o fundo aí, botaram desse jeito aí. Então... eu já sei o que está ali atrás, vocês não sabem ainda não, mas eu já sei aí e tal, não sei se você está dando para ver. Mas está bonito. Gostaram ou não? Vamos embora. As mulheres adoraram, né? Vamos pedir camisa dessa cor, maior dessa cor, né? Boné, vai ser tudo assim agora. Vamos lá, então. Então, depois dessa inútil explicação, vamos para o que interessa. Depois... porque está tudo explicado lá nas redes sociais. Ou, pelo menos, você devia... eu fiz uma propaganda nas nossas redes sociais. Acompanha lá que você vai ver o desenvolver da nossa marca, está sendo publicado. E reposta, por favor, tá? Reposta. Vamos lá. Então, vejamos o que a Escritura fala sobre o culto e quanto ele é importante e cultuar da forma correta. Vai, Paola? Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar, o que é culto mesmo? Se alguém perguntasse para você o que é culto, como é que você responderia essa pergunta? Então, a proposta é que o culto é um encontro solene, um encontro pactual, um encontro, o que a gente quer dizer é isso, especial. A palavra solene tem a questão de solenidade. Sim, com toda a solenidade, mas não quer dizer com toda a pompa, com simplicidade. Então, o culto é um encontro solene entre Deus e o seu povo. Eu costumo dizer que é o lugar onde o noivo encontra-se com a noiva. É o lugar onde o noivo beija a noiva, né? Então, Deus fala pela palavra e o povo responde em adoração. Essa é a ideia de um culto, é uma ideia de um diálogo. Nós não vamos aqui fazer um monólogo. Todas as vezes que a palavra é lida, você responde com cântico. É assim ou não é aqui na nossa liturgia? Você começa, faz uma oração. Primeiro a gente faz uma oração confessando os nossos pecados, para nos prepararmos para entrar na presença de Deus. Tudo que a gente faz todo domingo aqui tem uma lógica de ser. Primeiro a gente confessa para poder entrar. Primeiro a gente reconhece que é pecador para poder chegar diante da presença do Deus Todo-Soberano. Então a gente faz uma oração de confissão aqui. Depois a nossa oração é uma oração de gratidão ao Senhor por poder cultuá-lo. Depois a gente lê um texto bíblico, porque Deus falando com a igreja. Depois a gente responde como? Cantando. Cantando. Então esse é um diálogo. O culto é um diálogo entre Deus e a gente. Deus nos instrui a dizimar, a entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas pela sua palavra. O que é que a gente faz? A gente entrega, a gente responde dando os dízimos, dando as ofertas. Depois ele nos convoca a sua palavra e a gente ouve a palavra. Como é que a gente responde? Cantando depois da palavra. A gente canta pedindo que o Senhor aplique a palavra nos nossos corações. Então, há um diálogo estabelecido entre Deus e a sua igreja. Isso é que é culto na nossa perspectiva. Então, Hebreus 4,16 diz assim, cheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Veja, o escritor aos Hebreus está dizendo isso. Cheguemos-nos confiadamente ao trono da graça. A como? A gente vai ter um lugar chamado trono da graça que a gente vai chegar? Existe esse lugar, mas esse lugar é físico? Não. Esse lugar é espiritual. É a presença de Deus. E a gente faz isso como? Não somente através da oração, mas, sobretudo, no culto ao Senhor. A gente se aproxima dele, como do trono da graça, diante dele, através do culto. Então, por isso, o culto é um negócio essencial na vida de uma igreja. O culto não pode ser optativo.
No domingo que eu estiver com vontade, eu vou ao culto. No domingo que eu não estiver, eu não vou ao culto. Isso não deveria ser a realidade da nossa igreja. Principalmente uma igreja que quer ser reformada, bíblica, confessional e missional. Ela precisa entender que o culto faz parte da essência da vida da igreja. Isso precisa ser entendido. Vai mais um pouco, Paola. Eu vou passar meus slides, depois vocês fazem a pergunta de vocês e as colocações. O homem foi criado para adorar, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso catecismo pergunta, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como é que ele glorifica? Ele glorifica somente com a vida? Não, mas também com o culto. Então é vida e culto. Vida, durante toda a vida a gente glorifica a Deus com as nossas atitudes, nossas ações, e também a gente complementa também com o quê? Com o culto ao Senhor. O fim é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutar dele para sempre. Mais um pouco, vai. E quando é que tem que ser o culto? Aí é outro problema, né? Porque aí a gente vai falar um pouquinho, agora eu vou demorar um pouco aqui, nisso aqui, talvez eu não passe disso aqui hoje, que vocês vão perguntar para caramba. E eu já sei disso, mas não tem problema, nós estamos aqui para isso. Qual é o dia do culto? Se alguém perguntar. Primeiro eu perguntei o que é culto. Aí alguém pode dizer assim, existe um dia específico para o culto? Aí alguém vai logo dizer rapidamente, não, senhor, todo dia é dia de celebrar, todo dia é dia de adorar, todo dia é dia de glorificar a Deus, todo dia é dia de cultuar. Ok, mas lembre-se que culto, a definição de culto, é aquilo que são os seus princípios e os seus elementos dentro do culto. Né? Então, na verdade, eu inverti. Eu vou fazer o seguinte, esse negócio está invertido aí, agora que eu percebi a lógica. A lógica está errada, Paola. Vamos para frente, depois eu volto para o dia. Porque eu tenho que falar primeiro de princípios e elementos para vocês entenderem o que é culto definitivamente, para depois eu perguntar sobre o que é dia. A lógica está errada dos slides. Me perdoe. Então, vamos continuar com o culto, depois a gente vai para o dia. Princípios de culto. Tá, eu faço o culto de todo jeito, de qualquer maneira, da forma que eu quiser? Não. Porque o culto não é um entretenimento, é adoração. Calvino diz assim, Deus rejeita tudo aquilo que é inventado pelos homens na adoração, no culto. Deus é o centro e o alvo do culto. Romanos 11 diz, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Ou seja, por como ele diz, como ele faz, e ele diz como ele quer ser adorado. Abra sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, verso 25. Todas as vezes que eu estou falando de centralidade no culto, todas as vezes que eu estou pensando no princípio teocêntrico, eu me lembro de Êxodo 20, 25. Alguém leia, por favor. Emerson vai levar o microfone para você. Êxodo, capítulo 20, verso 25. Vai lá, Val. Val está pedindo a palavra ali. Val, ali atrás, lá atrás. Isso. Vamos lá. E me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu burril, profaná-los-á. Isso, é isso aí. Veja, o contexto aí é o seguinte. Êxodo 20 está tratando sobre o quê? Sobre lei. E as leis de quem? De como se deve adorar o Senhor. E Deus está dizendo o seguinte, quando vocês me levantarem um altar, altar é para quê? Culto. Concorda comigo? Você não levanta um altar para não servir para cultuar. Né? Até de forma, eu acho que equivocada, isso aqui, essa estrutura, às vezes é chamada de altar. Tenho dificuldade com isso. Porque eu acho que altar vai além disso. As pessoas que sobem aqui, não é que elas estejam mais qualificadas de quem está ali. A ideia é que elas vão dirigir quem está ali. Certo? Mas não necessariamente que elas estejam totalmente em condições de ser o oferecimento que está no altar. Eles não são a oferta. Eles são o ofertante também. Entende? Então, por isso que eu tenho dificuldade de chamar isso aqui de altar. Porque eu não me vejo aqui em pé como oferta. Eu sou ofertante tanto quanto vocês. E no altar tem que estar o quê? A oferta. Certo? Então, esse negócio de isso aqui é altar. Aí os caras que sobem aqui acham que tem uma dose a mais do Espírito, né? Do que quem está aí embaixo.
Essas coisas são meio perigosas. Geralmente é para idolatrar quem está lá em cima, dizer assim. E aí os caras às vezes falam assim, só tem que estar com vida no altar. Quem está no altar tem que estar com vida com Deus. E quem está embaixo, não tem que estar, não? Quem está no altar tem que estar uma vida melhorada do que... Sim, e quem está aqui embaixo? Então eu tenho dificuldade com esse negócio de altar. Mas aí não, aí no texto é específico, porque vai colocar em cima do altar o quê? Gente? Não, oferta. E aí quando vocês forem levantar um altar para oferecer alguma coisa a mim, o que é que Deus diz? Não pegue seu instrumento e burile, ou seja, não coloque a mão no que é meu. É isso que Deus está dizendo. Eu quero de 12 pedras, pedras não lavradas, ou seja, pedras cruas, original. Pegue 12 pedras. Por que 12? Porque é o número das tribos de Israel. O altar tem que ser a representação de quem? Do povo. Mais uma vez, contra aquela ideia de separar altar de público, né? No altar que vai a representação de todo o povo. Quando a gente está ali, a gente está também para representar todo o povo diante do Senhor, né? Então, veja, os 12 pedras, não põe a sua mão. Não exerça influência naquilo que é culto, no culto que é do Senhor. Então, o primeiro princípio é teocêntrico. Todo culto tem que ser como Deus exige, não como a gente quer que a gente faça. Aqui não é local de entretenimento, aqui não é local de show, aqui não é local de apresentação. Aqui é um local de um culto que tem que ser simples, direto, reverente e que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Então, culto teocêntrico, primeiro princípio, ou seja, só faça no culto que Deus mandar. Segundo, culto é cristocêntrico. Cristo é o mediador do culto. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Nos aproximamos de Deus por meio de Cristo, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso é Hebreus, capítulo 10, verso 19. E a pregação aponta para quem? Nós pregamos a Cristo e esse é o quê? Crucificado. Então, tudo que a gente faz no culto é por meio de Cristo e para Cristo. Por causa de Cristo, por meio dele. Veja, eu não posso chegar aqui... Aí, por isso que a gente tem dificuldade com gente que não é crente, que vem para cultuar. Como é que eles podem entrar aqui dizendo, eu vim para adorar, mas eles não têm nenhuma ligação com Cristo, eles não foram, eles não confessaram Cristo, eles não foram batizados em nome de Cristo, como é que ele veio aqui para cultuar? Né? E às vezes a gente vem ímpio dizendo assim, eu vou lá para cultuar. Ele quer aplacar a cabeça dele. Se ele não está em Cristo, ele não pode adorar, ele não pode cultuar direito, né? Então, tudo é feito no culto por causa de Cristo, por meio de Cristo e para o Senhor Jesus Cristo, né? Então, lembre-se, ele cultua por causa dele, você se aproxima no nome dele e você ouve a palavra que aponta para ele. Isso é culto cristocêntrico. Mais um pouco? E a simplicidade do culto. Veja, não é um culto pobre, é um culto puro. Veja, simplicidade, quando a gente está falando de simplicidade, cuidado. A gente não quer aqui um culto fúnebre, não é? De funeral. A gente quer um culto que seja sem pompas e tradições daquela liturgia toda do catolicismo romano, de imagem por tudo que é lugar, de rito processional, aquelas coisas todas. Não precisamos disso mais. Tudo aquilo foi vencido em quem? Em Cristo Jesus. Tá certo? E aí a gente não quer a teatralização, a gente não precisa aqui de ministério disso, daquilo, de teatro, de dança, de não sei o quê, toda aquela pompa. A gente pode ter apresentações teatrais? Pode. Mas isso não precisa e não deve ser feito aonde? No culto. Você faz no sábado, você faz numa escola bíblica, os meninos ensinar a paixão de Cristo aqui na escola bíblica, não tem problema nenhum. Mas no culto, você não tem que ter essas coisas, porque você vai chamar a atenção para quem? Para a performance do artista, para a performance da pessoa que dança. Você vai ver quanto, né, apresentação lírica aqui. Então, essas coisas têm o seu lugar no meio da igreja? Tem, mas tem não dentro do culto. Fora do culto. A gente faz isso no sábado. Por que a gente não pode ter aqui uma amostra de música no sábado? Cadê o Wallace? Se o Wallace estivesse aqui, ele já ia gritar daí, bota o meu hip hop no meio. Ele gosta. O Emerson, o heavy metal dele. Então, quer dizer, por que nós não podemos ter apresentação musical aqui? Não tem problema nenhum. Um evento social no sábado, para toda a família cristã vir e apreciar. Agora, no culto ao Senhor, por que a gente não faz?
Porque nós não temos autorização para fazer. O culto tem que ser simples. Adoramos segundo os preceitos, não adoramos segundo os preceitos de homens, mas segundo a vontade do próprio Deus, que quer ser adorado. Deus requer receber, observar e guardar puro inteiro todo o culto e ordenanças instituídas por Ele. Isso é o que está no nosso catecismo, na pergunta 108. Ele quer que a gente faça tudo quanto Ele manda fazer no culto. Mas, pastor, se a Bíblia não está proibindo, eu não faço. Porque a gente só faz o que ela determina. Porque isso é uma armadilha. Quando a gente diz assim, a Bíblia não proíbe, então eu vou fazer. Aí é que a gente cai. Porque, na verdade, a gente faz o que... A gente é positivo, a gente faz o que ela determina. Isso é o que acho que está no nosso próximo ponto. É isso que a gente chama de princípio regulador do culto. Olha lá, o princípio regulador do culto. Qual é o princípio regulador do culto? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21, verso 1. A maneira aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituída por Ele mesmo e tão limitada pela sua vontade revelada que não se deve adorá-lo segundo imaginações e invenções dos homens. Eu não posso adorar o Senhor da maneira que eu quero. Preste atenção nisso. Mas eu me sinto tão bem, eu me arrepio tanto. Eu gosto disso, é que me acalma. Sim, mas o culto não é para você, é para Deus. Você tem que perguntar o que é que Ele se agrada. No culto que é dele, você não faz por causa que você gosta. Você faz porque Ele ordena. No culto ao Senhor, a gente não tem que criar uma atmosfera no culto para me agradar, para entreter os jovens, para chamar gente. Não, quem chama, quem atrai é a palavra de Deus. Você prega a palavra, vai converter os corações e eles vão vir. A gente não precisa inventar nada no culto. Agora, com isso, a gente quer culto fúnebre? Não. Quer culto alegre, alegre, simples, alegre. Não tem problema nenhum, mas sem dar vazão para a nossa carnalidade, sem dar vazão para o nosso emocionalismo, para entrar no histerismo, quando a gente vê muitos arraiais por aí, um histerismo, uma carnalidade exacerbada, porque simplesmente foram colocar no culto coisas que não deveriam ter. Quando você abre mão de coisas que deveria ter, você começa a cair em armadilhas, né? Então a gente defende o princípio regulador do culto, que a gente só faz no culto aquilo que Deus manda. O que Ele não manda, não fazemos. Ah, mas a palavra não diz que é verdadeiro ou falso. Não faça. O que é que tem que ter no culto? Oração, palavra, leitura bíblica, sacramentos, ofertório. Isso é o próximo passo que a gente vai ver agora aí nos elementos, tá? Não tem elemento aí não, Paola, dá uma olhadinha. Sim, elementos na sequência. Volta mais um pouquinho então para a aula. Então, os fundamentos para este culto, então vamos lá, quais são os princípios? Relembra comigo. Teocêntrico, cristocêntrico e simples. Teocêntrico, cristocêntrico e simples. O culto tem que ser como Deus manda, por meio de Cristo e simples, sem nenhuma invenção de homem nenhum. O princípio regulador diz que a gente tem que fazer só aquilo que Ele manda fazer, e não aquilo que a gente quer fazer. E o fundamento bíblico? Não acrescentarás nada à palavra, nem diminuirei dela. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e morreram perante o Senhor. Lembre-se, isso é um recado fortíssimo para nós. Deus não quer ninguém botando a mão no culto dele. Quando Nadab e Abiú foi fazer um gesto que parecia um gesto bom, de colocar a mão na arca para que ela não caísse, o que foi que aconteceu? Entenda, isso é sério. Culto é um negócio sério. A gente brinca às vezes com culto. Você está dizendo que Deus está ali esperando para adorá-lo. Tá, aí você chega aqui e faz do seu jeito. Como é que você acha que o hóspede, ou aquele que você convidou, ou aquele que você obedeceu à convocação, né? Na verdade é ele que convoca, quando ele te convoca que você vê e você faz do jeito que você quer, como é que você acha que ele se sente? Ele te chamou para você adorar da maneira que Ele quer, não que você pensa. E aí, como é que você acha que Ele se sente? Não é? Então, no culto, só fazemos o que Deus ordenou e nada mais. Nada mais disso. Esse é o fundamento bíblico para o culto. Né? Mais um pouco? Então, pastor, tá bom, a gente já sabe quais são os princípios, mas quais os elementos? Abra aí Atos 2, 42, por favor, para a gente ler. Por gentileza, Atos, capítulo 2, verso 42. Esse verso tem sido um verso que aponta para o culto na vida e o culto na congregação. O que a gente devia fazer na vida é o que a gente devia fazer no culto.
E vice-versa. Quem achou pode ler, por favor. Espera aí, Gustavo, só para chegar na live, na transmissão. Vai, Gustavo. Como viviam os convertidos. Certo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos lá. Esse é o primeiro, se lembra que a gente está expondo Atos. Esse é o primeiro relato de como vivia quem? Os convertidos. Como é que eles viviam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso era o quê? Isso era a vida deles. E o que a gente tem que ter no culto? O Catecismo de Heidelberg entendeu que esse verso é chave, e eu concordo com o Catecismo de Heidelberg, que esse verso é chave para a gente entender o que a gente tem que fazer no culto. O que a gente tem que fazer no culto? Qual é o primeiro elemento? Pregação. Doutrina de quem? Dos apóstolos. Um culto que não tem pregação não é um culto. Um culto que não tem exposição bíblica não é culto. Esqueça. É um entretenimento. É uma reunião de pessoas, um entretenimento. Então, a primeira coisa é pregação. Segundo, ofertório. Mas, pastor, a palavra ofertório não está aí, não. Mas qual é a palavra que está aí? Koinonia, comunhão. E porque, se eu fizer uma análise exegética de como Lucas usou a palavra koinonia no livro de Atos, nunca foi para falar de um ajuntamento. Foi sempre para falar de ajuda ao próximo. Qual o momento que no culto eu penso no próximo? Na hora que eu entrego minhas ofertas e meus dízimos. Por quê? Eu estou ali, quando eu entrego as ofertas e os dízimos, eu estou pensando na manutenção da nossa igreja, mas também no socorro ao necessitado. Eu estou pensando nos missionários que estão no campo. As ofertas que a gente recolhe aqui não é só para manutenção, pagamento do aluguel, manutenção do pastor, do obreiro, manutenção de exegia, não sei o que, não. Mas é também para quê? Para ajudar os de fora, os necessitados, os missionários. Então, por isso que a gente fala de ofertório no culto. Porque Lucas entende comunhão, nesse Atos 42, como culto. Terceiro, sacramentos. Pastor, a palavra sacramentos não está aí. Mas está o quê? Está trocando? Está acabando? Ok, obrigado. A palavra sacramento não está aí, pastor. Mas está partir o pão. Partir o pão pode ter dois significados. Refeições. Por isso que essa coisa aí, ele aponta tanto para a vida quanto para o culto. Presta atenção na chave, porque o versículo 42 é importante para culto e para a vida. Mas você toda hora vive partindo pão com seus irmãos? Qual é a refeição do partir do pão mais significativa no Novo Testamento? A ceia do Senhor. Então, quando Atos 2, 42, aponta para partir o pão, ele está pensando no sacramento da ceia do Senhor. Para participar da ceia do Senhor, você já precisava ter passado pelo batismo. Então, a gente junta as duas coisas na expressão partir do pão, e isso para nós significa sacramentos. Ou seja, onde é que eu pratico os sacramentos? Eu já disse para vocês que sacramentos tem que ser acompanhado com a palavra. Você não faz sacramento em casa. Não, senão você não vem só na igreja para fazer o sacramento. Hoje vamos fazer uma ceia lá na igreja, beleza. Aí a gente não pregou a palavra, eu já expliquei sobre isso. Então, a palavra acompanha os sacramentos acompanham a palavra. Então, se eu tenho que partir o pão, e o primeiro elemento é a doutrina dos apóstolos, é a pregação, isso significa que esses elementos também pertencem ao culto, e não necessariamente só à vida. E a última coisa, as orações. Aí a turma do Ministério do Louvor, quando chega nessa hora que eu estou falando de elementos de culto, diz assim, pelo amor de Deus, está dizendo que não tem música no culto. O Ministério do Louvor fica doido. Porque pastor, só tem pregação, ofertório, sacramento e oração. Ferrou, e música. A concepção de que música no culto não é música de entretenimento, é música de oração. Fazer a gente orar enquanto a gente canta. Música no culto não é para festejar ou entreter. Música no culto é para nos ajudar a orar.
Por isso que a gente tem um capricho com o repertório. Por isso que a gente tem um cuidado com o ritmo. Nós cantamos vários ritmos aqui. Hoje a gente cantou até sola. Não foi? Mas um ritmo que dê para a gente manter a nossa concentração em Deus e orar enquanto a gente canta. Então, ritmo é importante. Letra é importante. Tá certo? Canto congregacional. Se você coloca uma música aqui com muito melisma, com muita variação vocal, com muita... Você está prejudicando o canto congregacional. Então, a gente tem que ter cuidado. Esse canto que a igreja vai cantar, vai dar para ela cantar mesmo? É fácil dela cantar? Ou no meio dela tem um falsete que o pastor Sam, desafinado, como é que vai estragar tudo na hora que ele abrir o bocão dele lá? Então, tem que ter cuidado. Até isso tem que ser pensado na hora do repertório, na hora de condução do louvor, na hora de ensaio, na hora de tudo. Porque a música tem que vir para oração. Tem que ser orações faladas e cantadas. Certo? Então, esse é elemento de culto. O que é que tem no culto? Pregação, ofertório, sacramento e oração. Isso tudo é os elementos de culto. Vai mais um pouco. E as circunstâncias de culto, que é isso? A Confissão de Fé diz, no seu capítulo 1, verso 6, as circunstâncias de culto concernentes ao culto, que devem ser ordenadas pela luz da natureza e prudência cristã. Por exemplo, pastor, o local de culto, quem define é a palavra? Não, é a liderança da igreja. Isso é o quê? Uma circunstância de culto. Pastor, a hora do culto, quem define é a palavra? Não, é a liderança da igreja. Pastor, se vai ter um culto, 2 cultos, 3 cultos no domingo, quem define é a palavra? Não, é a liderança da igreja. Por quê? Porque essas coisas a palavra não definiu, deixou a cargo da boa prudência, da consciência daqueles que lideram. Por exemplo, nós vamos colocar um culto aqui, sei lá, de 5 horas da manhã. Você pode colocar? Pode. Será culto? Será. O problema é quem vai estar. Então, por que a igreja não tem a sabedoria e prudência? Entender o seguinte, todo mundo trabalhou muito durante a semana, né? Tá todo mundo meio cansado, vamos colocar esse culto lá para as 10 horas, 9 horas, 10 horas. É a prudência cristã, é a análise das circunstâncias. Tá certo? Então, quem toma essas decisões? O conselho da igreja, junto com a sua liderança. Horário, local, tradução bíblica. Vai ter tradução, vai ter microfone, a ordem do boletim, a liturgia, o espaço da liturgia. É a liderança da igreja. Circunstâncias não podem virar novos elementos. Cuidado com isso. Tem gente que diz assim, se não for domingo à noite, não teve culto. Vai fazer uma igreja presbiteriana no Brasil, tirar o culto de domingo à noite para você ver? Eu já passei por essa experiência. Aqui é tranquilo, né? Aí, ao contrário aqui, vai fazer o americano, diga americano, que só é culto no domingo se for de noite. Diga para o americano isso. Você vê se ele vai. Agora diga para um crente presbiteriano no Brasil que o culto tem que ser de manhã para tu ver o que ele diz a tu. Eu já passei por isso. Uma luta para trocar onde eu estava para de manhã. E agora, que eu acho que eles fizeram de forma acertada, porque eles leram a circunstância, o culto pela manhã estava enfraquecendo. Lá, quando eu troquei na minha outra igreja de 15 anos, passamos uns... Depois da pandemia. Depois da pandemia, a gente veio para de manhã, uns 3 anos cultuando de manhã. Agora, o conselho se reuniu lá e entendeu o seguinte, que estava fraquejando de manhã, botou para de noite, o culto fez, pum, cresceu. Por causa da quê? Da cultura presbiteriana, cara. Quem tem que fazer essas leituras das circunstâncias? O conselho da igreja. É o conselho. O conselho tem que entender. E eles acertaram. Reverteram uma decisão que era da minha época lá, do coisa, e fizeram de forma acertada. Até para me dizer, o pastor, meu amigo, que está lá, que foi meu auxiliar, está lá, disse, vocês fizeram certo. Ele, reverendo, não teve jeito, a gente tentou, tal. Não, vocês fizeram certo, vocês têm que ler a igreja. Ler as circunstâncias da igreja. Eu tenho dito à nossa liderança que se nós daqui precisarmos ir para o culto da noite, nós vamos sofrer, se precisássemos, né? Nós sofreríamos muito, que vocês não querem. Eu sei disso. Eu leio vocês, eu estou vendo vocês, estou conversando com vocês. Isso é uma dificuldade grande. Então, a gente tem que fazer a leitura das coisas para a gente tomar decisões acertadas naquilo que é parte de circunstância de culto. Agora, se vai ter pregação, não tem discussão, queridão. Se vai ter sacramento, não tem discussão. Tem que ter.
Vai ter leitura bíblica? Tem que ter. Vai ter oração? Tem que ter. Isso aí não é. Aí o conselho, se o conselho se levantar contra, eu sou contra. Se o conselho se levantar, por exemplo, dizer assim, não, a gente não precisa mais ter leitura bíblica, eu serei contra. Porque isso aí você não mexe. Agora, em circunstância, local, hora, vai ter tradução, não vai, o microfone é A, B, C. Isso aí é com a gente. Isso aí é com a liderança da igreja. Né? Tá bom? Circunstância de culto. Faz mais um pouco? A postura do adorador, sempre, lembre-se, o culto envolve coração, mente e corpo. Coração e mente voltada para Deus e o nosso corpo também. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Servimos a Deus com reverência e santo temor. Cuidado. Deixa eu dar uma palavrinha aqui sobre... eu não vou entrar nesse mérito agora, que teria uma aula só para isso. Cuidado, seu corpo, suas vestimentas no culto, fala muito, tá? Fala bastante. Não esqueça disso. A gente não adora só o Senhor, só com aquilo que a gente fala, mas como a gente se veste. Não estamos agora defendendo o tipo de código de vestimenta, tem que ser manga longa, manga curta. Não, não, não. Estou dizendo isso. Às vezes você está com um tamanho de roupa menor e está muito mais bem composto do que quem está com roupa até o dedão do pé. Não estou falando de modelo. Eu estou falando de coração revelado naquilo que a gente veste. O coração se revela naquilo que a gente fala, o coração se revela naquilo que a gente veste, o coração se revela naquilo que a gente organiza, o coração se revela em todos os atos nossos. Por isso que Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a boca é um mecanismo de fala, mas quem é propulsor, o motor é o coração. O motor de quando você se veste é o seu coração. Tá certo? Então, cuidado na postura do adorador, como você vem, tá? Como você está, como você se comporta, seu gestual, tudo isso envolve a postura do adorador. Não force a barra, mas alinhe seu coração. Tem gente aqui que força a barra para sentir coisas, não precisa forçar para sentir coisas. Você vai sentir naturalmente. Agora, seu coração precisa estar alinhado. Quando ele estiver alinhado, você vai sentir naturalmente as coisas que você precisa sentir quando você está no culto ao Senhor. Uma delas, temor. Outra, grande alegria por reconhecer que está salvo. Temor porque nós estamos cultuando ao Deus verdadeiro. O temor não exclui a alegria, meus irmãos. A alegria, pelo contrário. A alegria verdadeira é fruto de um temor verdadeiro. E essas duas coisas, no mínimo, a gente tem que sentir no culto. Reverência, temor, alegria por estar aqui. Isso revela na nossa forma de vestir, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar. Tudo isso é a postura do adorador. Né? Mais um pouco? Aí não, aí agora a gente vai voltar. E Paula já está ligada. Aí Paula trabalha rápido nisso aí há muito tempo. É experiente de data show. O primeiro dia dela é hoje. Então, veja, volta agora sim para o dia. Agora já definiu o que é culto, já definiu o que é princípios de culto, teocêntrico, cristocêntrico e simples, ok? Já definiu o que é princípio regulador do culto, a gente só faz o que a Bíblia ordena. Já vi que você é a postura do adorador, tem que ter cuidado como a gente chega aqui na presença do Senhor, e cuidado para não, né? O que a gente canta. E já vimos os elementos, pregação, sacramento, ofertório e orações, tanto cantadas quanto faladas. Muito bem. Agora, e o dia? Se a gente entende que esse culto tem todos esses elementos, a pergunta é, existe um dia para fazer isso, pastor? Aí alguém diz, não, é todo dia, toda hora, todo instante. Como, criatura? Que tu vai todo dia, toda hora, todo instante ter o sacramento, por exemplo. Viu que essa resposta não cabe? Quando você entende que é culto? Não, o dia de culto é qualquer dia, beleza. Tu vai fazer sacramento todo dia? Tu vai ter pregação expositiva todo dia? Música com pessoas que receberam o dom. Você vai ter todo dia? Não, mas eu tenho música cantada por outros. Ok. Ou cantada por outros. Mas o pessoal que dirige a adoração vai estar com você todo dia e você com eles? Então, cuidado nesse tipo de resposta. Ela é simplista. Diz assim, não, dia de culto é todo dia. Agora a pergunta é, as escrituras determinaram um dia para culto? Essa é a pergunta principal. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer.
as Escrituras, a palavra de Deus, determinou um dia para isso? Essa é a pergunta. Entende como muda? Não é você simplesmente dá aquela resposta, né, ampla. Não, todo dia é dia de adorar. Sim, a gente sabe. Mas a gente está falando de culto que tem seus elementos, seus princípios. Aí onde é que está o problema? Veja. Deixa eu aproveitar uma conversa que eu estava tendo com um membro da igreja, e eu acho que serve para agora. A ideia é o seguinte: como é que a gente entende o Velho Testamento? Pastor, o que é que serve do Velho Testamento e o que não serve do Velho Testamento? O que é que continuou, o que não continuou? Porque o senhor fala que bate muito que a gente não tem que jogar fora o Velho Testamento, tem que ficar para dar... Tá. E como é que a gente faz isso com a lei do Senhor? Onde é que a gente tem a lei, pastor? Não é lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos? E só é aquilo lá? Não tem os outros preceitos? Então, como é que a gente relaciona com isso? Deixa eu tentar explicar a questão da lei. Se a gente está procurando um dia, e o dia está nos 10 mandamentos. Qual é o quarto mandamento da gente? Qual é o quarto mandamento que Deus deu para nós? Quem se lembra? Lembra-te do Shabá, do descanso, para o santificar. Abra aí a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 20. Esse texto é muito importante para a gente entender se tem um dia ou não de adoração ao Senhor. Um dia que Ele estabeleceu ou não. Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Quem achou pode ler, por gentileza. Êxodo 20. Vai. Manda bala, Thaísa. Êxodo 20, 8 a 11. Ligou? Aqui, vai comigo. Aqui. Vai lá. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Obrigado, Thaísa, obrigado. Vocês ouviram a lei do Senhor. A lei do Senhor diz que nós temos um dia para santificar. E não devemos trabalhar nesse dia. Não devemos fazer absolutamente nada nesse dia, a não ser estar com o Senhor. Se esse dia ainda está valendo, qual é o melhor dia para a gente fazer o culto solene? Nesse dia. A lógica. Se eu tenho que separar um dia para o Senhor, e eu estou falando de culto ao Senhor, se esse dia está estabelecido nas Escrituras, qual é o melhor dia para fazer isso? O dia que está estabelecido para ficar com o Senhor. É a lógica normal, natural das coisas. Agora a pergunta é, esse mandamento está em vigor? Essa é a pergunta que muitos fazem. Esse mandamento está em vigência, pastor? Se está em vigência, por que a gente faz no primeiro dia ao invés de fazer do 7º? Entende que as coisas vão aprofundando. Você precisa ter profundidade para começar a responder as coisas, não é só por cima. Vamos lá. Eu disse a essa pessoa que a gente estava conversando na semana retrasada, acho 2, 3 semanas atrás, que você precisa entender o aspecto do uso da lei. Tudo que está estabelecido na lei de Moisés está escrito em Êxodo, Levítico. Se lembra desses livros? Ok. Então, tem 3 aspectos da lei. Quais são os 3 aspectos principais da lei? Primeiro, o aspecto civil. Essas leis regulavam o Estado de Israel. Essas leis regulavam a nação de Israel, porque era uma nação. Estava uma nação que começou aonde? Caminhando aonde? No deserto. Mas ia para onde? Para a terra prometida. Então, cadê o código de lei dessa nação? Está aí, Êxodo, Levítico, tudo aquilo que foi escrevido como lei do Senhor. Aliás, expresso na Torá.
de Gênesis a Deuteronômio. Beleza. Então, esse aspecto civil está valendo ainda hoje? Não. Por que não está valendo ainda hoje? Quem determinou que não está valendo ainda hoje? O próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus veio e cumpriu nele com toda a lei, e a lei cerimonial e civil, que era para Israel, Israel não existe como nação, existe hoje de novo, mas não como nação dentro do cristianismo, apenas como nação no judaísmo a partir de 1945. Tá, e esses 1900 anos? Isso prova que aquela lei civil já está abolida. Não serve para nós hoje. O aspecto civil da lei, não. Agora, o aspecto cerimonial da lei. Pastor, qual que era o aspecto cerimonial da lei? Tudo aquilo que o cara tinha que fazer para ser aceito por Deus. O tabernáculo, se era para oferecer uma pomba, uma rola, dois bode, dois carneiros, um era branco, outro não. Se lembra de todo aquele sistema sacrificial? Quem é que tinha que oferecer? Chegar aonde? No Porto de Salomão, entregar, botar a mão na cabeça do bode, para que o bode emissário vá, para que o outro entre. Que sistema todo esse era? A gente chama isso de lei cerimonial. Essa lei cerimonial, ela também foi abolida. Aonde? Aonde? Em Cristo Jesus. Porque ele, de uma vez por todas, diz o texto de Hebreus, ofereceu sacrifício a Deus de forma perfeita, inigualável e de uma vez por todas. Então, por que eu não preciso mais oferecer pomba? Por que eu não preciso mais jogar sangue em cima de mesa? Porque ele veio e rasgou o véu do templo de alto a baixo. Quando a morte dele veio, ele rasgou a cortina que tinha no santo do santo do templo, para dizer o seguinte, está vendo esse sistema aqui? Veja, rapaz, a escritura é um negócio extraordinário. Há um registro de que quando Jesus está sendo morto e entregando o seu espírito, rendendo-se na cruz, o véu do templo, que era uma grossura desse tamanho, assim, ó, de 30 centímetros, mais ou menos, ele rasgou de alto a baixo, naquela hora, para dizer o quê? Ei, tudo que se fazia aqui, para que se chegar a Deus e perdoar pecado, acabou hoje. Acabou na hora que Cristo veio. Na hora que Cristo veio, não, desculpa, na hora que ele morreu. Então, o sistema sacrificial, ou seja, a lei cerimonial também foi o quê? Acabada. Aí tem o terceiro aspecto da lei. Lei civil, acabou? Lei cerimonial, acabou. Agora, o aspecto moral da lei. A moral do Senhor, a lei do Senhor moral, deixou de existir? Não. Por que eu sei que não? Porque foi justamente para ela que Cristo veio. Como é que o Senhor disse que importava que ele cumprisse com toda a lei de Deus? Como é que ele disse aos discípulos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao próximo, e semelhantemente ao próximo. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso é o aspecto moral da lei. Todos nós temos que cumprir isso. Mas esse aspecto moral estava onde? No Velho Testamento. Nos 10 mandamentos. Porque o mandamento de 1 a 4 é amar a Deus sobre todas as coisas. O mandamento de 5 a 10 é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Cristo não aboliu isso. Ele aboliu o civil, aboliu o cerimonial e disse assim, o moral está de pé. O aspecto moral está de pé. Então ele deixou isso de pé. Para que a gente entendesse que os 10 mandamentos é um princípio acima do Velho Testamento ou do Novo. Se mantém, essa é a ética do povo de Deus. Está nos 10 mandamentos. Qual? Não ter outro Deus além dele mesmo. Não criar outros ídolos e imagens de escultura para nós, não tomar o nome de Deus em vão, porque a gente tem que ter respeito com o nosso Deus, e lembrar de um dia para estar com Ele. Agora e ao próximo. Honra teu pai e a tua mãe. Veja como é que começam os mandamentos. Com aqueles próximos que a gente devia ter mais respeito, foi porque te botou no mundo.
Quem Deus usou para você vir ao mundo, e que eu e você, às vezes, a gente esquece disso e trata nosso pai e nossa mãe qualquer coisa, né? É quem começa a lista do amar ao próximo. Teu pai e tua mãe, aí, ao semelhante, você não mata, não adultera e nem furta. Você não diz mentira, porque você vai prejudicar os outros. E você não cobiça para tentar tomar o que é dos outros. 10 mandamentos. Isso aí não acaba nunca. Isso aí até você morrer. Essa é a lei moral. Isso não muda. Imagina se isso muda. Se isso cai em desuso. Se isso cai em... Não, isso aí não existe. Isso aí já passou, pastor. Imagine se já passou honrar pai e mãe. Se não já passou honrar pai e mãe, você está dizendo que tem um aspecto da lei que você guarda. Então, se você guarda um aspecto, você tem que guardar o quê? Todos os outros 10 mandamentos. Por quê, pastor? Porque Tiago diz que se você ferir um dos seus mandamentos, e Tiago, Novo Testamento, está se referindo à lei moral, ele está dizendo, se você cortar um mandamento, você cai em todos. Então você não pode escolher qual mandamento que fica de pé. Ou os 10 mandamentos ficam de pé, ou nada está de pé. Você não pode dizer assim, não, só minha mãe e meu pai, isso aí tá tranquilo, isso aí eu entendo, que não pode acabar nunca. Ok, então se o 5º mandamento está de pé, os outros caem por quê? Por que os outros caem? Porque você escolheu cair? Não, lembre-se, nós seremos absolvidos porque Jesus não quebrou nenhum desses 10 mandamentos. E Ele é o nosso fiador, Ele é quem paga a nossa conta, e a gente acredita nele, por isso que a gente está de pé, porque Jesus cumpriu todos os 10 mandamentos. Você entendeu isso? Então, veja, se existe um dia para a gente estar de pé, então, se existe um dia para a gente guardar, esse dia deveria ser o dia que a gente cultua a esse Deus. Lembra-te do sábado para o santificar. Nele não trabalharás. Somente nesse dia você deve ficar totalmente inteiro ao Senhor. Beleza, pastor? Ok, entendido. Agora só que é o seguinte, por que então sábado? Por que domingo e não sábado? Porque esse é o Shabá, o 7º. Por que a gente não cultua ainda no sábado? Porque quem deu o modelo de ter um dia para ficar com a gente foi o nosso Deus. E Ele determinou como é que seria a ordem desses dias. O pecado alterou, mas Deus determinou. Quando Deus nos criou, Ele nos criou tudo, todas as coisas. Ele nos criou em que dia? O 6º. O que a gente fez no 7º? Nada. Descansamos com Ele. Porque a primeira atividade do homem, depois de criado, foi estar com o seu Criador. Isso era antes de quê? Da queda. Do pecado. Nada. Estávamos com Deus. O pecado entra em Gênesis 3. Isso é Gênesis 2. A gente está com o Senhor no primeiro dia. O pecado entrou em Gênesis 3. Quando entra em Gênesis 3, a lei de Moisés capta isso e diz assim, vocês trabalharão 6 dias e o 7º vocês vão descansar. Por quê? Porque eles estavam apontando para o descanso ainda aqui, que viria. Obrigado, Samanta. Samanta deu um toque. Vem para cá que o senhor saiu da tela. Então, eu trabalho 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º descanso. Quando Cristo vem, Ele morre em que dia? No dia que a gente foi criado. Ele ressuscita em que dia? No 1º. O que Cristo está fazendo? Revitalizando, retomando aquilo que era antes da queda. Primeiro vocês ficam comigo, depois vocês trabalham. Por que eu sei disso? Só por causa dessa análise, pastor? Não. Porque no João, capítulo 20, olha aí a sua Bíblia. João, capítulo 20. Veja o que acontece em João 20. Nós temos revelação suficiente para cravar isso. João 20. João, capítulo 20. O que é que diz o primeiro verso? Se eu chegar lá, eu cheguei. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. O que é que tinha lá? Nada. Agora dê um salto, vai lá para o verso 19. Por favor.
Ao cair da tarde daquele dia, qual dia? O primeiro da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia. E os discípulos estavam reunidos no primeiro dia. Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Muito bem. E aí o que é que ocorre? Vá lá para o verso. A isso aí ele se apresenta no meio deles. Agora dê um salto e vá para o verso 26, é isso. 26, por favor. Tinha um amigão que disse que não acreditava. Quem era o nome dele? Tomé, não foi? Aí Jesus teve que aparecer de novo. Passado 8 dias. Que dia é esse? Domingo. Você contava assim antigamente. Minha avó que dizia, daqui a 8 dias a gente está junto de novo. Eu digo, mas vovó só dá na segunda-feira. Ele disse, porque você sabe contar, menino. Ela dizia para mim. Vovó, toda vez que a senhora diz 8 dias, só dá na segunda quando eu conto. Ela disse, porque você conta a partir do outro dia. Conta do dia que você está. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Passado 8 dias. Qual era o dia de novo? Domingo. Primeiro dia. O que é que eles estavam fazendo de novo? Reunidos. Por quê? Lembre-se, os discípulos começaram a perceber o seguinte: ele ressuscitou no primeiro dia. A gente estava aqui tudo tremendo de medo, ele apareceu no primeiro dia no meio da gente. Então agora eles começam a fazer o quê? Se reunir aos domingos. Então eles foram recebendo. Nada de Constantino, deixa essa bobagem de falar de besteira. Constantino foi que estabeleceu esse dia, não a igreja. A igreja entendeu o que Cristo estava fazendo. Por que, pastor, o senhor diz a igreja? Vai lá em Atos 27 para você ver. Atos 20, verso 7. Atos 20, verso 7. Atos 20, verso 7. Eu demoro a chegar, mas chego. Cheguei. No primeiro dia da semana, isso é Atos já, meu amigo. Cristo já morreu, olha, um certo tempo. O que é que acontece? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos a fim de partir o quê? O pão. Se lembra que eu disse para vocês que partir o pão é a expressão de Santa Ceia do Senhor. Olha aqui de novo. Atos 2,42, partir o pão. Atos 27, Lucas sempre usa a expressão partir o pão para a Santa Ceia do Senhor. Por isso que a gente diz que Atos 2,42 é elemento de culto. Então, veja, partiu o pão, Paulo, quem é apóstolo Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os, pregação da palavra, e prolongou o discurso até quando? Meia-noite, até quando acabava o primeiro dia da semana. É pouco, você acha pouco? Então vá para Apocalipse, estou mostrando toda a revelação sobre a questão do dia do Senhor. Vá para Apocalipse, capítulo 1. Já que você está achando pouco, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. No Dominus. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Por que João, ao narrar a sua epístola, diz que isso era dia do Senhor? Porque a igreja começou a entender que era o primeiro dia para se reunir, porque era o dia que ele tinha ressuscitado, o dia da nosso descanso real era em Cristo Jesus. E João começa a chamar isso de dia do Senhor. Então não foi Constantino, não foi a igreja de Roma, não foi nada que chamou. Foram próprios apóstolos, os próprios discípulos. Gente, eu ficaria aqui falando de dia do Senhor, que é um assunto que eu gosto muito, mas só para dizer para você o seguinte, que a teologia nossa entendeu que se existe um dia que a gente tem que guardar, o melhor dia de cultuar é esse dia. Então, por isso que a gente não cultua mais no sábado, a gente cultua no domingo, porque é dia do Senhor, dia de descanso. Essa é
nossa forma de pensar. Quando a gente olha para o Velho Testamento, para o Novo, a gente diz que aquela 10 mandamentos se mantém de pé, Cristo confirma isso. E a gente entende, se existe um dia que a gente deve separar para estar com o Senhor, é nesse dia que a gente deve adorar, deve cultuar. Por isso que a gente cultua no domingo e não no sábado. Ok? Isso que os adventistas do sétimo dia não entenderam. Essa teologia bíblica da mudança que Cristo faz para voltar ao padrão antes da queda, padrão de criação, para que todos estejam com Ele no primeiro dia, como a gente esteve em Adão e Eva quando eles foram criados. Amém? Deixa eu dar um tempinho para vocês perguntarem. Alguma pergunta, alguma colocação para a gente encerrar? Renan? Vai. Tá certo, Isso. beleza. Você comentou nos elementos de culto lá atrás sobre os sacramentos, que seria a oportunidade de partirmos o pão. Né? Isso. Mas para o sacramento, o batismo ele é um pré-requisito básico. Certo. Certo? Certo. Então, o batismo também é considerado meio de graça. Correto? Isso. Perfeito, perfeito. Os sacramentos como todo, Renan, é os meios de graça. Batismo e Santa Ceia. Eles dois juntos são considerados meios de graça. E não só ele. Oração, palavra. E o culto é a expressão desses meios de graça. O culto tem tudo isso, né? O culto tem palavra, tem oração, tem os sacramentos. Então, por isso que a gente fala de culto aqui. Né? Nesse sentido. Você comentou sobre os meios de graça e eu não escutei a palavra batismo, Batismo. mas ela é um Mas ela está pré-requisito para dentro sacramento, então de ele faz sacramento. junto. Faz junto. É isso aí. Obrigado. Perfeito, Renan. Alguém mais, gente? Anderson, presbítero Anderson. Sobre a questão do culto, você falou que o local é uma definição. Isso, é uma circunstância. Circunstância. Isso. Mas aí a questão, quando nós temos cultos em outros locais, em eventos específicos, nós chamamos de culto, por exemplo, casamento, aniversário, velório, praça pública. Isso também nós consideramos como culto, nas casas. E também a outra questão é elementos que você até falou, mas eu queria que você falasse de novo, sobre questões que a gente vê em outras igrejas, elementos que você não citou, mas que são inseridos dentro do culto. Por exemplo, o teatro, dança, coral, alguma apresentação. Por exemplo, eu chegar aqui e falar, pastor, aprendi a tocar violão, queria me apresentar, exatamente. Mostrar alguma coisa aí. Eu queria que você falasse sobre isso. Boa. Primeiro, sobre a questão de eventos que a gente costuma chamar de culto. Eu não acho que isso se torne um pecado em si, mas eu acho que didaticamente isso é muito ruim. Eu gosto de chamar de culto de domingo. Domingo, para mim, é culto. Culto solene. Porque se eu for chamar, por exemplo, um culto de aniversário, eu vou perguntar, vai ter sacramento nesse culto? Vai ter uma exposição realmente da palavra? Não é? As músicas que vão ser cantadas lá, elas vão ser cantadas em espírito de oração? Então, por que chamar culto de aniversário? Aniversário da pessoa, que eu estou falando, né? Aniversário da pessoa. Então, aí, culto fúnebre. Eu sei o que eles estão querendo dizer, eu entendo isso, mas eu estou pensando em elementos. Então, todas as vezes que eu penso em elementos, falta algum para essas coisas. Por que não cerimônia fúnebre? Mais didático. Por que não uma devocional de aniversário? Por que não encontro de homens, encontro de mulheres? Vai ter o culto das mulheres. Espera aí, as mulheres vão fazer culto sozinhas agora? Por que culto das mulheres? Por quê? Por que culto dos homens? Isso é antididático. Isso mistura a cabeça do povo, o povo acha que tudo agora é culto. Se a gente está falando de elementos e circunstâncias e princípios de culto, e o princípio regulador do culto, eu gostaria que a gente se acostumasse a chamar culto de domingo, o de culto. O restante é encontro, reunião, devocional, cerimônia. É muito mais didático para nós. Porque senão você vai perder o conceito do que é um culto mesmo. E você vai achar que qualquer coisa, qualquer pessoa que chega, canta uma coisinha e fala uma palavra, já cultuamos ao Senhor. Né?
Então, lembre-se, o culto em Israel, a gente não quer voltar ao modelo do Antigo Testamento, mas se lembra que tem alguns princípios que norteiam a gente. O culto era oficiado por sacerdotes. Tinha sua liturgia. Você não podia chegar no templo e dizer assim, eu vim ofertar. Imagina alguém que pegasse um bodezinho, vinha arrastando. Eu vim ofertar hoje. Como assim? Qual o sacerdote? Se lembra que tinha turno de sacerdote? Você lembra disso ou não? Zacarias estava no turno dele. Não foi quando o Ana falou? Tinha turnos. Revezamento de sacerdote. Porque tem que o sacerdote oficializar o culto. É claro que em Cristo todas essas coisas foram abolidas, verdade, mas o princípio de autoridade continua estabelecido. Você não vê, por exemplo, nas sinagogas ou nas casas, não ter um discípulo, ou um discípulo, quando eu falo os apóstolos liderando esse novo formato. Sempre eles lideraram o culto. Você vai ver eles atuando nisso. Então, ter esse cuidado, tá? Ter esse cuidado para não chamar tudo de culto. A segunda coisa que antes estava dizendo, eu acho que eu cobri isso antes, quando eu falei sobre você não colocar nada que vai chamar a atenção para homens ou chamar a atenção para habilidades especiais no culto que é de Deus. Por exemplo, eu vou talvez ser polêmico aqui, mas eu vou tentar ser com cuidado para vocês me entenderem. Eu acho que está muito fácil para nós, teatro e ministério de dança, por exemplo. Onde é que a gente tem respaldo para colocar isso no culto? Aonde? Então, essas coisas eu acho que são mais fáceis. Você vai chamar atenção para a capacidade da interpretação do artista, para o cenário que foi criado aqui, né? Para o jogo de luz, para o movimento, da coreografia sendo feita. Eu sou contra essas coisas? Não, mas não faça no culto, porque você não tem respaldo. Faça no sábado. Diga, ó, teatro na igreja sábado. Faz uma pipoca, chega a galera e vai fazer o teatro. Mas no culto ao Senhor, por quê, gente? Qual é o respaldo que a gente tem para fazer isso? Você vai tirar a centralidade de Deus e vai colocar nas pessoas, na performance das pessoas? Vamos lá. Eu sei que alguns que estão me assistindo aí podem não concordar comigo. Eu não sou contra coral no culto. Eu não sou contra solo aqui na frente. Não desse jeito que antes falou, olha, eu recebi um dom e não. Com pessoas que a gente conhece, que estejam já ligados ao ministério de louvor, tal, alguma coisa. Mas desde que sejamos muito criteriosos, quando a gente for permitir isso. Esse solo que a pessoa vai fazer, a igreja consegue cantar ou é uma apresentação só dela? Porque se for, fere o princípio de canto congregacional. É melhor que ela faça em outro dia. É melhor que ela faça no sábado da apresentação das outras bandas da igreja. Muito melhor. O coral. Eu já tive a experiência de ser liderado por coral na adoração. É um negócio extraordinário, porque tem coral que te permite cantar com ele. Coisa bem feita, bem ensaiadinha, hinos que todos nós conhecemos, hinos do cantor cristão. Do cantor cristão, não, do Novo Cântico, que é o Anário Presbiteriano, bem feito, não teria problema. Agora, não, vai ser um coral aqui com divisão de vozes, com tenor, com solo no final. Coloca isso para a apresentação musical da igreja. Faz um sarau com esse coral. Por exemplo, coral de final de ano, de aniversário da igreja. Como é que eu faço? Coral de Natal. Eu tinha coral de Natal lá na igreja. Eu colocava o coral de Natal para fazer o prelúdio do culto. Gente, eu subia lá, nossos irmãos ensaiaram o ano todo para apresentar isso para a glória de Deus, para a edificação da vida de vocês. Olha que coisa maravilhosa, nós vamos ouvir um prelúdio antes de começar o culto. E eles vão cantar. Aí botava o coral do Natal para cantar, um negócio extraordinário. Aí a turma, graças a Deus, batia palma, não tem problema não. Acabou, agora vamos começar o culto. Sempre fiz isso, nunca vi problema nisso. De você preparar um prelúdio, um espírito de preparação para você entrar no culto. Não tem problema nenhum. Não faça no final, não, porque a palavra vai ser esquecida. Eu sempre colocava no
no início. Então, tudo isso são coisas que a gente faz. Para quê? Para que a gente mantenha o culto para Deus e não para nós mesmos. Então, eu espero ter respondido aí a pergunta de Anderson. Beleza, gente? Olha, o dedo duro já está apontando 5-1. Vamos acabar, que senão a turma do departamento infantil vai me xingar também. Então, vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos dê a sabedoria de não cairmos num culto falso. O culto de Isaías 1. Eu não falei sobre isso para você. Quando você vem aqui e sua vida não condiz com a realidade da adoração, o Senhor disse a Isaías, no capítulo 1, que Ele escondia de nós o rosto, porque a gente fazia de qualquer maneira. Que a gente não faça isso, que a gente queira um culto que Deus receba, culto teocêntrico, cristocêntrico, simples, e que a gente faça para a glória do nosso Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã, tanto no culto quanto agora na escola bíblica.